Tá, beleza, gente, está gravando então. Esse diagrama de classes aqui é o diagrama de classe que vai sugerir uma solução aqui para esse problema ali das médias, né? Então a gente tem uma interface gráfica aí que está aí disponível para vocês baixarem. A gente implementou a solução burra dele em sala de aula, né? Sem usar nenhum padrão de projeto. E nessa solução, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o nome do estudante, pegar 4 notas dele, escolher qual que é o tipo de média que ele vai usar para calcular e apertar o botãozinho calcular aqui, o sistema vai dar o resultado aí num JOption Pane, né, que nem a gente fez aí na sala de aula, ok? Uma solução envolvendo strategy, né, a gente precisa considerar, ó, esse conjuntinho de classes aqui, né? Então o que a gente tem, ó? Desse lado aqui, ó, a gente tem uma interface. Essa interface se chama calculador média e a única coisa que ela tem é um método abstrato chamado calcular, né? Então, como a gente está pensando em 4 valores, então esse calcular leva em consideração 4 parâmetros, né? val1, val2, val3 e val4, todos eles do tipo double, tá? E como ele vai calcular uma média, né, uma média entre doubles, o resultado é double também, beleza? Como a gente já está considerando que são 4 tipos de média diferentes, né, 4 fórmulas diferentes, então a gente já tem aqui as classes que vão implementar essa interface. Então tem aqui a classe média aritmética, tá? Então essa classe implementa o calculador média, ou seja, ele vai ter que implementar esse método calcular aqui, tá? Só que ele vai levar em consideração aquela média aritmética. Soma tudo e divide por 4, ok? Classe média ponderada, então implementa também essa interface, então vai usar aquela média da classe da média ponderada, né, fórmula da média ponderada, para calcular para a gente, tá? Levando em consideração que os pesos são 1, 2, 3 e 4 para as notas. Tem outro tipo de média ponderada, que os pesos são 2, 2, 3 e 3, né? Mesma fórmula, só muda os pesos. E tem aqui a da média harmônica também, né? Que é aquela que é n dividido pela soma dos inversos das notas, né? Que a gente colocou no quadro aí, que também dá o resultado de uma média, tá? Isso tudo aqui, ó, vocês vão implementar dentro de um pacote que já está pronto, né? Lá no NetBeans, que eu vou mostrar aqui, ó, que esse pacote calcula a média. Então, a interface e essas 4 classes, você vai implementar aqui dentro desse pacote calcula a média, né? Que vai representar aí o nosso strategy aí, tá bom? Depois disso, ó, a gente precisa implementar também a que a gente chama de classe de contexto, que nesse diagrama aqui eu estou chamando de calculador, né? Então, o calculador aqui vai organizar tudo para ele enviar aqui para essas classes trabalharem, tá legal? Então, o que ela tem, ó? Esse calculador ele tem as 4 notas, né? Ó, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, é um double, né? Vão ser atributos dessa classe. Tem também o nome do estudante, que vai ser uma string, tá legal? Que vai ser também um atributo dessa classe. Beleza. Aqui são os métodos que a gente está prevendo para ele, ó. Então, uma hora você vai ter que instanciar um objeto da classe calculador. Então, esse aqui é o construtor da classe. A única coisa que você vai precisar passar para ele é o nome do estudante para quem você está calculando, né? Então, ele é um calculador e ele está calculando aí para um estudante X ali que você forneceu ali na interface, ok? Você também tem que ter um método para você atribuir as notas desse estudante, tá? Então, eu fiz um setter aqui, né? Projetei um setter aqui bem simples, onde você coloca as 4 notas de uma vez só e ele atribui aqui para esses 4 atributos, tá? Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Então, você fornece para ele 4 valores e ele atribui aí, ok? Tem também o set calculador média, né? Que aqui você vai dizer qual é a média que você está utilizando, se é a média aritmética, a média ponderada, a média harmônica, enfim, né? Então, você tem que dizer quem é que vai calcular essa média para você, qual é a classe que vai calcular essa média para você, tá? Do mesmo jeito que a gente fez lá do pi, ok? Por fim, ele tem o método calcular média, ó. Você vê que aqui o calcular média, ele nem tem parâmetro, ele retorna um double, vai retornar a média, né? Mas ele nem tem parâmetro. Por que ele não precisa ter parâmetro? Porque ele vai usar
os atributos internos dele, né, as 4 notas, e vai usar a classe aqui, ó, o implementador do calcular média, para calcular aquela média, tá legal? Então, esse método aqui, calcular média, ele simplesmente vai executar esse método calcular de uma dessas 4 classes aqui, que é a essência do strategy, né, desse padrão de projeto. Tá legal, gente? É mais ou menos essa a estrutura, tá? O calculador, né, essa classe de contexto, a gente tem implementado ele dentro do pacote principal, né? O pacote principal é esse aqui, ó, do projeto, né? O sistema acadêmico. Já tem lá o principal.java, né? Que é a telinha dele. E aí o calculador você vai implementar dentro desse pacote. Tá legal? A interface e as outras classes que calculam a média, você implementa ele dentro do calcula média, do pacote calcula média. Fechou? Acho que é isso aí.